dar uma olhada no contexto de não é. Em 1798, ela recebeu uma ferida mortal. Mas o que ela fez em segredo, clandestinamente, enquanto ela estava supostamente morta? Bem, em 1854, o dogma da Imaculada Conceição. Em 1870, o da infalibilidade. Em 1929, o Papa se coroou soberano do mundo. Em 1951, a Assunção de Maria. Atualmente, Maria é advogada, mediatriz e corredentora. Ela totalmente substitui a Jesus Cristo. Que sistema se desenvolveu naquela época? Apocalipse 17:9 diz: "E aqui está a inteligência daqueles que têm sabedoria. As 7 cabeças são 7 montanhas." Do grego, horos, montanha, sobre as quais a mulher se senta. Agora, além do fato de que Roma é construída sobre 7 colinas, e esse é um ponto interessante, há ainda outras questões aqui. O número 7 é também parte daqueles reinos, lembram-se? E há 7 reis, de modo que agora nós temos um rei e um reino que se aproximam. 5 são caídos, e um é, e o outro ainda não é. Mas quando ele vier, ele deve continuar por um curto período. E a besta que era e não é, deve ser o 8º, e pertence ao 7, e vai para a perdição. Aí está um quebra-cabeça para aqueles que gostam de enigmas. Vamos dar uma olhada nas cabeças ou montanhas. Na Bíblia, elas simbolizam impérios, e não reis individuais. "E eu devolverei à Babilônia e aos habitantes da Caldeia todo o mal que eles fizeram em Sião, à tua vista, diz o Senhor. Eis que eu sou contra ti, ó montanha destruidora, diz o Senhor, que destróis toda a terra. E eu estenderei a minha mão contra ti, e eu te rolarei das rochas, e eu farei de ti uma montanha queimada." Esta é a referência à Babilônia, que atacaria o povo de Deus. Uma montanha é um reino. Então vamos tentar identificar as 7 cabeças. Eu não quero ser dogmático. Eu não creio que isso é uma questão de salvação, se você entende bem isso ou não. As questões de salvação se referem a seu relacionamento com Jesus Cristo e a nada mais. Então, quer você saiba exatamente quem são elas, isso não importa de fato. Mas Deus nos dá essa informação. Vamos observar, é interessante. Interpretação 1. Se nós observarmos a partir da perspectiva de João, as 7 cabeças representam o principal poder perseguidor do povo de Deus através dos séculos. Esta é uma interpretação. 5 caíram. Eles dizem Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. 5 são caídas. Uma ainda é. Bem, olhando da perspectiva de João, isso seria Roma. E o outro ainda não veio. Este é o papado. Esta é uma interpretação que é bastante popular. E muitas pessoas aderem a ela, e eu não tenho problema se alguém quer aderir a ela, porque nós terminamos com este poder final, que obviamente é aquele que causa todos os problemas. O único problema que eu tenho com esta interpretação é que poderes você deixa fora aqui. Porque o Egito, a Síria, a Babilônia, a Medo-Pérsia, a Grécia, são aqueles que são mencionados. E você está começando com a época de João. Então, esta é uma dedução que você faz para desvendar esta profecia. Mas quais são aqueles que ficam de fora? Por exemplo, se você vai para Ezequiel 16:26 e você olha todos os inimigos de Deus, você tem os egípcios, você tem os filisteus, você tem os assírios, os caldeus. Então, na interpretação, os filisteus, por exemplo, são deixados de fora. E se eu não quisesse deixá-los de fora? Então, os meus números estariam errados, certo? Então, pessoalmente, eu não tenho problemas com a estrutura principal. Mas os detalhes não me satisfazem. A identificação das 7 cabeças, na interpretação 2, usando Daniel agora como pano de fundo, que parece ser lógico, porque o livro de Apocalipse usa o simbolismo no livro de Daniel para transferi-lo para esta situação que é descrita em Apocalipse. Então, usando Daniel como pano de fundo, nós começamos com Babilônia e nós contamos do tempo dos eventos representados em Apocalipse 17. Então, de novo, você tem que tomar uma decisão. Onde você começa com os eventos lá no Apocalipse 17?
5 são caídos: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e o papado. Um é o papado ferido. Agora você está começando com o tempo de Apocalipse 17, que diz que um é, então este é o tempo. Então, nós temos Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, papado. Um é, isto é, o papado ferido. Agora, o que está para vir é a confederação final sob a liderança do papado, porque a sua ferida mortal sarará e todo mundo o seguirá. Então eu acho que essa é uma boa interpretação. Eu não tenho nenhum problema com ela. Eu só tenho uma pequena pergunta. E os poderes mencionados no livro de Apocalipse? Como é que você os encaixa aí? Então você tem que deixar de fora algumas das outras bestas. A besta de 2 chifres e tudo que se refere a ela. Então, o que nós devemos fazer para incorporá-las? E o anjo me disse: portanto, por que te maravilhas? Eu te contarei os mistérios da mulher e da besta que a carrega, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que tu viste era e não é, e subirá. De onde ela subirá? Do abismo sem fim. Ah, agora, que outra besta subiu do abismo sem fim? Aquela que está em Apocalipse capítulo 11, lembram-se disso? Aquela que começa fazendo guerra contra a palavra de Deus, toda a filosofia da Revolução Francesa, tudo aquilo, vai à perdição, e aqueles que habitam sobre a terra se maravilharão, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. Quando eles contemplam que a besta que era, e não é, e ainda é, 7 reis, 5 são caídos. E então você tem esta pequena informação aqui. E o outro ainda não veio. E então ele vem. E deve continuar por um período curto de tempo. E a besta que era e não é, ela é a 8ª e é dos 7 e irá para a perdição. Ah, um pouco mais de detalhes. Então a 8ª vai para a perdição. Mas, de fato, a 8ª é parte da 7ª. Vamos tentar encaixar tudo isso junto. Interpretação número 3, usando Daniel como pano de fundo. Vamos começar com Babilônia e vamos contar desde o tempo dos eventos representados em Apocalipse 17. Então, é muito parecida com a anterior. Assim, 5 são caídos: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e o papado. Esse foi o poder religioso político que governou a Idade Média. Aí você começa então com os eventos representados em Apocalipse 17. Um é aparentemente o papado ferido. Ele não é, mas ainda é. Que parecia que recebeu uma ferida mortal. Vocês se lembram disso? E nós vimos que de fato ele cresceu e que aquelas organizações jesuítas construíram todo um império mundial naquela época, o comunismo, todas essas coisas se desenvolveram, e este é o contexto do não é. Então, aparentemente, o papado ferido não é, mas é. Os poderes políticos religiosos, administrados pelas sociedades secretas do Papa, que se levantaram do abismo sem fim em Apocalipse 11. Foi isso que aconteceu durante a fase do ainda não. Ainda não veio a imagem da besta. Essa confederação político-religiosa que era comandada pela besta que tinha forma de cordeiro. O 8º pertence aos 7. Isso seria a nova ordem mundial. Uma confederação mundial final sob as ordens do Papa. Agora, essa interpretação não é muito diferente da anterior. E quer você goste dessa interpretação ou da anterior, não importa para mim. Pessoalmente eu gosto dessa daqui, mas eu não estou preso a ela. Eu acho que realmente não se importa, desde que no final você chegue ao papado, porque ele se levanta então e ele vai para a perdição. E esta última interpretação para mim inclui todas as imagens que nós temos no livro de Apocalipse. E é isso que eu acho que ela significa. E os 10 chifres que tu viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino. Então nós temos aqui o contexto do e nós estamos falando do contexto que não é. E há 10 que ainda não receberam o reino. Isso é futuro. Então o que é que esse número 10 representa?
mas recebem o poder como reis por 1 hora com a besta. Deve haver, então, alguma confederação? Talvez 10 signifique, então, um número completo. Todos os reinos do mundo dando seu poder à besta. Ou talvez signifique outra coisa. Estes estão todos concordes e darão o seu poder e força para a besta. E estes farão guerra com o Cordeiro. Este é o poder perseguidor do fim. E o Cordeiro os vencerá, pois ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e aqueles que estão com eles se chamam escolhidos e fiéis. Aqui nós temos a batalha final que ocorrerá. No dia 17 de setembro de 1973, o Clube de Roma publicou um relatório especial altamente confidencial chamado de Modelo Regionalizado e Adaptativo do Sistema Mundial Global. Coisa fascinante, que foi enviado então às elites para ser implementado. Este documento revela que o clube dividiu o mundo em 10 regiões políticas e econômicas, que são chamadas de reinos. Uma designação que dá até calafrios, bate muito bem com o livro de Apocalipse, capítulos 13, 1 a 2. Em 1974, os autores do relatório publicaram suas descobertas em um livro, A Humanidade no Vértice da Mudança. Contudo, neste livro, que foi escrito para o grande público, eles deixaram de colocar a palavra reino. E isso vem de uma fonte muito boa. O livro Rota para a Ocupação Global, páginas 193 e 195, de 1992. Então, o mundo está sendo dividido em 10 regiões. Vocês sabiam que ainda há certas monarquias, certas famílias reais no mundo? Esse é um assunto interessante do qual nós vamos falar nas próximas palestras. E ele me disse, as águas que tu viste, onde se senta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. E os 10 chifres que tu viste sobre a besta, este odiarão a prostituta e a deixarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão com fogo. Então, primeiramente, nós temos os reinos do mundo dando seu poder para a besta, para esse sistema religioso. E então, esse sistema religioso sai e faz guerra contra o povo de Deus. O que acontece a seguir? Alguém tem uma ideia? Deus coloca uma sebe ao redor do seu povo. Ele os protege. Ele os segura na palma da mão, como ele fez no Egito. Mas eles legislam contra eles. Eles não podem comprar, não podem vender, não podem fazer nada. Mas o teu pão e a tua água serão certos. 1000 hão de cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Todas as promessas de Deus se aplicam. Eventualmente, eles tentam, em sua ira, exterminar este grupo que se apega às doutrinas contrárias às doutrinas do mundo. E Deus, então, envia as pragas. E há muito sofrimento na terra. Mas o povo de Deus está protegido. Eventualmente, essas nações percebem que elas foram o quê? Enganadas. E elas se voltam com ódio amargo e agridem e destroem aqueles que tentaram destruir o povo de Deus. É isso que está escrito, é isso que significa. É fascinante. Agora notem, é muito interessante. Eles a queimam com fogo. Qual era a punição no Velho Testamento para uma prostituta que era pega em adultério? Ela era apedrejada até a morte. Mas esta aqui é queimada com fogo. Esta era a punição para a filha de um sacerdote que era pega em prostituição. Sim, ela era queimada. Isso não é interessante? Vejam as analogias. Puxa vida, a Bíblia é um livro fascinante. Alguns podem dizer que foram os homens que escreveram este livro. E eu lhes digo que se isso é verdade, eu vou comer o meu computador.
Pois Deus colocou em seu coração a vontade permissiva de Deus, porque esses reis estão perdidos para cumprir a sua vontade, para concordar e para dar o seu reino à besta, até que a palavra de Deus seja cumprida. E a mulher que tu viste é aquela grande cidade que reina sobre os reis da terra. Esta grande Babilônia é controlada pela prostituta de Babilônia. Aproxima-te, e eu te mostrarei o juízo da grande meretriz que se senta sobre muitas águas, com quem os reis da terra cometeram fornicação, e os habitantes da terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Apocalipse 17, 1 e 2. Aí está o final do assunto. Então minha pergunta para você hoje à noite é: você tem medo deste sistema a ponto de obedecê-lo? Ou você se apega a Deus? Qual é a sua escolha? Por que ser tão estúpido a ponto de seguir esse sistema, se é isso que vai acontecer com ele? Nós seríamos estúpidos se não seguíssemos a Deus. Além disso, Deus tem um caráter misericordioso que nunca força ninguém. Ele apenas apela a nós. Deus é cheio de amor e misericórdia. Ele é gentil. Por que eu seria tão estúpido a ponto de seguir este sistema? Jeremias 50, 24 diz: eu estabeleci um laço para ti, e tu também foste pega, ó Babilônia, e tu não estavas ciente, tu foste encontrada, tu foste pega, porque tu tens combatido contra o Senhor. Essa era a tipologia. O Senhor abriu a sua armadura, o Senhor tomou as suas armas de indignação, pois esta é a obra do Senhor, Deus dos exércitos, na terra dos caldeus. Vinde contra ela, desde o termo mais distante. Abri seus armazéns, derrubai-a como monturo, destruí-a completamente, que nada seja deixado. Matai os seus touros, que eles desçam até a casa da matança. Ai deles, pois o seu dia é chegado, a hora da sua visitação. Deus há de acabar com aquele sistema. A voz daqueles que fogem e escapam da terra de Babilônia para declarar em Sião a vingança do Senhor nosso Deus, a vingança do seu templo. Invocai os arqueiros contra a Babilônia, todos aqueles que usam o arco, acampai ao redor dela, que ninguém escape, ninguém vai escapar. Esta é a tipologia. O final será o antítipo. Recompensai-a de acordo com a sua obra. Os milhões que morreram como consequência de suas ações, fazei a ela o que ela fez a outros, pois ela foi orgulhosa contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Portanto, os seus jovens cairão nas ruas, e os seus guerreiros serão eliminados naquele dia, diz o Senhor. Eis que eu estou contra ti, tu que és a mais orgulhosa, diz o Senhor Deus dos exércitos, porque o teu dia é chegado, a hora em que eu te visitarei. Jeremias 50, 28. Este sistema vai acabar. E os mais orgulhosos tropeçarão e cairão, e ninguém há para levantá-los. E eu acenderei um fogo em suas cidades, e eu devorarei tudo ao seu redor. Isso é impressionante. O seu Redentor é forte. De Judá, os filhos de Judá foram oprimidos. Os filhos de Deus serão oprimidos no final dos tempos. E todos aqueles que os aprisionaram e os prenderam, e se recusaram a deixá-los ir, mas o seu Redentor é forte. Ele é mais forte do que eles. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Ele há de vindicar a sua causa, para que ele possa dar descanso à terra e extirpar os habitantes de Babilônia. A espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre os habitantes de Babilônia, e sobre os seus príncipes, e sobre os seus sábios, e a sua sabedoria não há de ajudá-los. Isaías 26 diz: vem, meu povo, entra em tuas câmaras e fecha as tuas portas por trás de ti. Esconde-te como se fosse por um pequeno momento, até que a indignação passe. O Senhor vai punir Babilônia, mas vai cuidar do povo de Deus. Pois eis que o Senhor vem do seu lugar para punir os habitantes da terra por sua iniquidade. A terra há de revelar o seu sangue, e não há mais de cobrir os seus mortos. Haverá uma ressurreição, de acordo com Isaías 26, 20 e 11. Naquele dia,
o Senhor, com uma grande e ferina espada, punirá Leviatã, aquela serpente torta, e ele matará o dragão que está no mar. Isaías 27:1. Essa é a história bíblica, a história mais impressionante que já foi revelada na história do mundo. E Apocalipse 19:1 diz: e depois dessas coisas eu ouvi uma grande voz de muita gente no céu, dizendo: aleluia, salvação e glória, e honra e poder ao Senhor nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois ele julgou a grande prostituta que corrompeu a terra com a sua fornicação, e ele vingou o sangue dos seus servos pela mão dela. Isso não é fascinante?